Você já viu o resultado da votação do Prêmio Canaltech? Essa que vocês participaram? Então vão lá, prêmio.canaltech.com.br e tem os resultados que vocês escolheram das marcas que vocês quiseram dar o Prêmio Canaltech. Muito obrigado para quem participou. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer o MacBook Air de nova geração que, assim como o MacBook Pro M1, é basicamente a mesma carcaça, mesmos recursos, mesma tela, mesmo tudo, só que aqui com a placa-mãe do Apple M1. Então é aquela coisa, você troca de carro, só que é o mesmo design com motor diferente. É o mesmo caso do MacBook Pro. E não é só muito parecido, como o MacBook Air ficou tão semelhante em quase tudo em relação ao Pro, que a diferenciação entre os dois passou a ser um negócio bem psicológico, entendeu? Não faz tanto sentido assim como fazia antigamente. Mas eu já tô falando demais antes de começar o vídeo, então vamos lá no tururu e vídeo, porque essa é a ordem correta dos eventos. Então vamos lá, acontece o seguinte, eu tive uma oportunidade de levar os dois para casa, tanto o Pro quanto o Air, e é aquela coisa, Pedro, faz o que você quiser, tortura, coloca jogo, faz o que for, e depois você aparece em vídeo aqui e conta a sua opinião, que é exatamente o que eu fiz, eu tava com duas máquinas dessa em casa para eu brincar o quanto que eu queria. Se é a menor responsabilidade, porque não é meu, então eu posso fazer o que eu quiser. Você sabe que tem coisa que você faz do computador dos outros e você não faz no seu, né? E eu não sei se o dono do notebook está escutando isso, mas se é só brincadeira, tá? São coisas teatrais. Você tá mentindo. Mas vamos lá. A construção dele é exatamente o MacBook Air da geração passada. Nós temos os mesmos conectores, que é aqui o conector, o combo, né, de fone de ouvido e microfone, e do outro lado aqui duas USB tipo 4/Thunderbolt. Então, na prática, você não tem diferença nenhuma em relação à conectividade entre ele e o Pro. O teclado é exatamente o mesmo, retroiluminado e tal, exceto por aqui não temos o Touch Bar, que é basicamente a diferença dele para o Pro. Temos aqui o sensor de pressão digital, para você não ficar digitando sem, né? O touchpad é exatamente o mesmo, com aquele recurso lá do Force Touch, que você clica, mas não clica, porque é psicológico, né? Ele dá um choquezinho no seu dedo e parece que você clicou em alguma coisa. A tela é exatamente a mesma, de 13.3 polegadas, com toda aquela qualidade que a Apple já é muito reconhecida por fazer. E aqui a gente tem mais ou menos o mesmo problema do MacBook Pro, que é um design que, apesar de ter uma excelente engenharia e que na geração passada fazia sentido para quem queria muita autonomia, um desempenho razoável, só que muita autonomia num modelo leve e compacto, esse diferencial permanece. Só que o que acontece é uma excelente engenharia e eu sempre fui fã da construção do Mac, eu acho que o único defeito dele é não rodar Windows, mas isso é uma outra história. Só que aqui a gente já percebe sinais de cansaço. Primeiro, é um modelo que, apesar de ter 13.3 polegadas, ele parece maior. Por quê? Os modelos Windows eles já evoluíram a ponto de esse tipo de borda aqui a gente só encontrar em modelos básicos ou mesmo de baixo custo, porque é uma borda ainda muito grande. O que não significa nada, não altera o fato de que a qualidade da tela é fantástica. Só que esse frame aqui já deu uma cansada, entendeu? Já tá aquela coisa que você olha assim, você comprou um modelo de 2016, aí comprou um outro 2021, os dois se parecem, fica meio problemático, né? Só que, de novo, a gente tem as 13.3 polegadas com resolução Quad HD 16:10, então é 2560 por 1600 aqui, uma excelente qualidade de cores aqui, o brilho máximo aqui, eu vou até irritar o câmera que tá atrás de mim, né? Vamos aqui colocar o brilho máximo, que é excelente, mesmo que você use ele externamente, você consegue ver o que está aqui. Agora vamos voltar aqui. E aquelas otimizações que a Apple faz que parece que a tela tem uma atualização maior do que o normal, só que na prática continua sendo 60 Hz, só que tudo que você faz parece tão fluido que a tela dá aquele efeito que ela tem, sei lá, 90 Hz, por exemplo. Não altera o fato de que muitos notebooks do Windows já adotam uma resolução maior, só que aqui o fato da Apple já conseguir fazer isso com 60 Hz, imagina com 90, ia ficar mais legal ainda. Então Apple, já tá na hora de você atualizar umas coisas aí, né? Tanto o design quanto o fato de que já deu. Certo? Essas coisas aqui já deu. O cara que comprou há 3 anos vai comprar agora é uma coisa. Muito louco isso. E uma coisa que eu tenho que dizer, como eu usei as duas máquinas, eu posso garantir que a Touch Bar, pelo menos no meu caso, eu não sei uso profissional, eu não sei o cara que edita vídeo, edita foto usando aqui a Touch Bar como recurso, um gimmick, né?
Mas para mim, eu prefiro a tecla física, que você tem de fato um feedback, do que ter uma alteração aqui toda vez que você vai fazer alguma coisa. É legal? É claro que é legal, só estou assim, questionando a utilidade e praticidade dela na maioria dos apps. Eu queria saber de você que já tem um MacBook Pro, se você já se acostumou a usar a Touch Bar e se isso de fato for, não, eu vou comprar a versão Pro por causa da Touch Bar. Eu queria que você colocasse aqui embaixo porque eu não vi essa mudança assim na minha vida. E pode ser a versão Core 5, Core 7 anterior, assim, desde o primeiro até agora, se você já se acostumou a usar e se isso muda alguma coisa. Porque é legal, mas útil, é diferente, né? E voltando ao design, a gente pode ver que aqui a gente tem uma diferença nele, porque ele é mais inclinado, né? Ele é mais focado em ser fino aqui, o que obviamente meio que sacrifica a bateria, que ainda seja um exagero, porque a Apple sempre foi muito boa na bateria dos Macs. Podia ser bom assim nos iPhones, né? Mas ela é muito boa na bateria dos Macs. Então aqui a gente tem uma autonomia um pouco menor do que o MacBook Pro, que dá para você conseguir umas boas 17 horas, viu? Ah, é menor que o MacBook Pro, meu Deus, deve ser 3 horas. Não, são 17. Eu não sei se você já usou um notebook que aguenta 17 horas, você usando. Entendeu? Eu já usei. Que é esse. Porque eu nunca usei nenhum outro. Só que temos uma diferença aqui muito importante em relação à versão Pro. Apesar da configuração ser exatamente a mesma, que é o Apple Silicon M1, que é a mesma versão com ligeiras atualizações, porque tem algumas versões com GPU de 7 núcleos, outra com GPU de 8 núcleos, é exatamente a mesma configuração do Mac Mini M1 e do MacBook Pro M1. Apesar disso, independentemente da versão da diferença lá da GPU, o fato é de que aqui nós temos uma refrigeração 100% passiva. Então, na hora de você exigir muito, que é o caso que Pedrinho aqui... Vamos abrir o joguinho de Pedrinho? Cadê o joguinho de Pedrinho? Aliás, uma curiosidade, antes de qualquer coisa, é que eu acabei de lembrar. Um dos meus problemas de não comprar o Mac é que eu sempre busco máquinas que façam tudo, né? E o que acontece? Na hora que você vai abrir o seu Steam, aí você vai clicando nos jogos. Aqui dá pra você instalar, esse aqui é um jogo muito divertido. Um dos jogos que você vai perder muito tempo e não aprender nada com isso, né? Aqui você clica aqui, esse aqui, disponível para o Windows, esse aqui, disponível para o Windows. Esse aqui dá pra instalar, beleza. Disponível para o Windows, não. Aqui, esse aqui é só no Catalina, porque é a versão com Intel, né? Disponível para o Windows. Esse aqui foi o jogo que eu instalei, né? Mas vocês podem entender um padrão aqui, né? Se você vai ter uma lista muito grande no Steam, no Origin ou qualquer coisa assim, você não vai necessariamente aproveitar isso na hora de jogar. Vai ter alguns poucos jogos que não rodam otimizados para o Apple M1. Eles rodam no Rosetta, que inclusive pede para ser instalado, porque acontece aquela transcrição em tempo real. Ah, eu bati, é verdade. A última coisa que eu fiz nesse jogo foi bater. Eu não vou poder demonstrar, que droga. O que acontece? Mesmo tendo essa tradução em tempo real de processador Intel com o Rosetta 2 para o Apple M1, você consegue jogar um jogo que nem o Euro Truck 2, que apesar de antigo, se você colocar ele no máximo, ele vai exigir muita coisa. E vocês podem ver na configuração dele aqui, cadê nos gráficos? Que ele está no máximo. E ele roda, mesmo assim, mesmo na resolução 2880 por 1800 aqui, que é a resolução aqui máxima que dá para colocar nele, né? Mesmo com tudo isso, ele não trava. Só que acontece o seguinte, diferentemente do Pro, que você tem um sistema de refrigeração melhor, aqui, na hora que você vai colocar isso no colo, porque eu joguei na bateria, né? Você coloca ele nas suas pernas, você sente ela esquentar. Não tem cooler ali para ajudar, então ele vai esquentando, joga para a carcaça, que é a vantagem dela ser inteiramente de alumínio, né? Porque ajuda nessa parte, só que ele esquenta demais. Então, se a gente tivesse que dividir por que você levaria o Pro e não ele, porque o Pro é muito mais caro, eu diria que, independentemente de Touch Bar, bateria maior, etc., seria pelo sistema de refrigeração. Se você precisa dele para trabalho muito pesado, trabalhando com vídeos em 4K, trabalhando com coisa, sei lá, um monte de coisa aberta, CAD, etc. E aí eu acho que faz sentido, porque essa aqui é uma máquina extremamente rápida, com a mesma configuração do MacBook Pro, só que na hora que você exigir muito desempenho, a refrigeração ali não é das melhores. E eu sei que alguém vai falar, mas no Mac Mini M1 você reclamou do cooler. O que eu falei do cooler é que ele fica ligado 24 horas por dia. Então, se ele tivesse um esquema que ficasse desligado, porque ele desligado aqui, ele fica todo gelado. E quando você precisasse, ele ligasse o cooler, aí beleza, aprovado. Só que aqui é a demonstração de que ele de fato precisa de uma refrigeração melhor, então não tem muito o que fazer, né? E para finalizar, o carregador dele é diferente do MacBook Pro, são 30 watts com USB tipo, sei lá, com os dois cabos e tal, um carregador um pouco menor, que carrega ele rapidamente e tal. Você pode ver que a configuração, o setup dele de energia é um pouco diferente, mais para otimizar o uso aqui, né? E carrega em 1 hora, 2, só que você vai carregar muito pouco, porque, de novo, a bateria dura muito. Então, uma máquina basicamente isenta de erros que
precisa de um refresh visual aqui finalmente especial para uma empresa que se orgulha de design. Tá na hora, né, de parar de aproveitar peças, né, fazer um Frankenstein, só trocar a placa-mãe e jogar pra galera, mesmo com preço, né. E o fato de que ele não é lá tão muito diferente assim do MacBook Pro para a grande maioria dos cenários, exceto o uso extremo, né? O que nos leva à conclusão. Essa máquina no Brasil, na versão de entrada, com 8 GB e 256 de memória interna, e lembrando, você não pode atualizar nenhum Mac atual, são todos uma placa-mãe soldada, você comprou, vai morrer com essa configuração, custa R$ 12.999. E a Apple no Brasil, o que ela faz? Ela cobra R$ 2.500 para você fazer o upgrade de memória de 8 GB para 16 GB, que é a versão que o Pedrinho recomenda. E com esse upgrade você chega ao preço, uma bagatela de R$ 15.499. É muito dinheiro? É claro que é. Ainda que seja menos do que o MacBook Pro, que é mais caro mesmo. Enfim, né? E eu já vi ele em promoção por preços muito mais acessíveis ali no canal Tech Ofertas, que tanto no WhatsApp quanto no Telegram. 4 dígitos em vez de 5, já é uma coisa, é um preço muito interessante. Eu recomendo de novo que vocês comprem a versão com 16 GB, porque vai ter um vídeo comparando os três aí, e eu vou explicar ali o porquê. Mas 8 GB hoje já não tá dando muito, porque o macOS para ficar em pé já usa 6, eu sei que tem o swap, mas aí ele acaba usando 6 só para ficar de boa. E daqui a alguns anos isso vai piorar ainda mais. E é claro que memória quanto mais melhor, né? Assim, não vou usar, tudo bem, mas o problema é você precisar e não ter, né? É melhor ter e não precisar do que não ter, entendeu, né? É que eu me confundi no meu próprio exemplo. E é isso, uma máquina magnífica, refrigeração passiva, a máquina ideal para você ter desempenho em qualquer lugar com uma autonomia de bateria, que tem um preço e cobra por isso, né? Infelizmente é assim que o mundo funciona. Você quer um negócio ali, você pegar as barras e colocar tudo no máximo, você vai ter um preço compatível com isso. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa nova geração do MacBook Air. Queria saber de vocês se você já tem um Mac, pretende trocar por ele ou já trocou, e se trocou, o que achou. Coloca aqui embaixo nos comentários e até a próxima. Tu.